Bom dia, paz do Senhor Jesus. Este é mais um dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos, regozijemos nele. Deus é bom o tempo todo, amado. Sejamos gratos por mais um dia. Bom dia, Raquelzinha. Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos para mais um devocional, mais um café com palavra. Hoje é 29 de maio, o mês está terminando, está nos últimos passinhos dele. Aí vem o mês de junho e segue-se a metade do ano. Mas o Senhor continua no controle de todas as coisas. Nosso devocional de hoje tem como título Alívio em meio à angústia. Qual é o alívio que existe para nós no meio da angústia? Bom dia, irmã Sandra, paz do Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus, glória a Deus. O alívio no meio da angústia é quando nós entendemos que além da dor, além da luta, além do sofrimento, a gente tem um Deus. E porque a gente tem esse Deus que nos ama, nós precisamos continuar amando também. Aleluia! A igreja continua andando, continua marchando. Nós chegamos no capítulo 21 do livro de Atos. Também estamos quase no finalzinho do livro de Atos, terminando esse livro tão maravilhoso. E Paulo decide, os irmãos oram por ele, os irmãos pedem para ele não ir para Jerusalém, porque lá com certeza ele seria preso. Mas ele quer, porque ele quer passar o dia dos pães asmos, a festa dos pães asmos em Jerusalém. E ele começa agora o finalzinho da sua terceira viagem missionária. E ele começa por Tiro. Passa por várias cidades, Rhodes, Pátara, e chega na Fenícia. Na Fenícia ele vai para Chipre. De Chipre ele vai para Tiro. E quando ele chega em Tiro, na Síria, capital da Fenícia, da região da Fenícia, da Síria, ele, chegando ali, o navio ia ser descarregado, ele encontra alguns discípulos, e ele permanece com esses discípulos durante 7 dias. E esses discípulos, movidos pelo Espírito, recomendam Paulo que não fosse a Jerusalém. Diz Paulo, não vá para Jerusalém. Passados aqueles 7 dias, ele resolve prosseguir viagem, despede-se dos irmãos com muitas lágrimas e desce para Cesareia. Quando ele chega a Cesareia, depois da viagem de Tiro, Ptolemaída, né, o nome da cidade, ele chega ali na Cesareia e entra na casa de Filipe. Filipe, o evangelista. Filipe é um dos 7 diáconos que foram instituídos pela igreja, na primeira instituição de diáconos da igreja. Mas, Senhor, irmã Sandra Campelo, Deus te abençoe, minha querida. Saudades de você. Glória a Deus. Obrigado, minha irmã. Também estou com saudades. Aí ele chega na casa de Filipe. E é tão interessante que o texto, o evangelista Lucas, ele tem o trabalho, a preocupação, digamos assim, de colocar no texto. E quando eles chegam na casa de Filipe, eles ficam ali alguns dias, e Filipe tinha 4 filhas. Aí ele faz questão de dizer que eram donzelas, ou seja, virgens, e que profetizavam. Se elas profetizavam, elas não eram mais crianças. E se eles têm o trabalho de dizer que elas eram donzelas, significa que elas já eram adultas, já tinham passado da idade de casar. A idade de casar era entre 12 e 17 anos. Significa que essas meninas tinham mais disso. Provavelmente, sei lá, 18, 19, 20, 21, não sei. Não sei quantos anos ela tinha, porque a Bíblia não diz. Mas diz que elas já eram mulheres. Com certeza, quando Lucas tem essa preocupação em dizer que eles ficam lá na casa de Filipe, ele tinha 4 filhas donzelas e elas profetizavam, significa que elas faziam parte da liderança da igreja. Significa que elas ajudavam no trabalho da igreja. Que elas eram mulheres reconhecidas ali naquele meio. Eram mulheres que tinham compromisso com Deus e que eram bem vistas, de uma boa reputação. Então ele tem esse trabalho de dizer que haviam 4 filhas de Filipe e as 4 eram profetizavam. Como ele se demorou ali muitos dias, o texto nos diz, desceu
da Judéia um profeta por nome Ágabo. Nós já vimos esse Ágabo aqui uma vez, que ele profetizou até uma fome que haveria sobre toda a Judéia, e realmente houve a fome naquele tempo, e os irmãos demandaram ajuda para os irmãos de Jerusalém. E quando ele entra na casa de Filipe, ele vê um cinto, e esse cinto pertencia a Paulo. Só que ele pega esse cinto e ele diz assim, ele toma o cinto e ele amarra as mãos e os pés com esse cinto. Ele diz, o dono desse cinto, e diz isso o Espírito Santo, ele diz, assim os judeus em Jerusalém vão fazer ao dono desse cinto e entregarão nas mãos das autoridades dos gentios. Aí o cinto pertencia a Paulo. Quando os irmãos ouvem isso ali na casa de Filipe, todos naquele lugar começam a chorar e começam a rogar a Paulo que não suba para Jerusalém. Porém, a resposta de Paulo é um tapa na nossa vida, é um tapa na nossa falta de coragem, é um tapa muitas vezes na nossa omissão. Bom dia, Aninha, paz do Senhor, minha querida, glória a Deus por sua vida, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Então, quando Paulo dá uma resposta que é um tapa na nossa omissão, ele diz assim, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês fazem isso? Para que o meu coração fique pesado e quebrantado por causa das lágrimas de vocês. Irmãos, saibam de uma coisa, eu estou pronto, não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz para aqueles irmãos, eu estou pronto para morrer por Jesus. Bom dia, irmã querida Rosiméria, a paz do Senhor, Deus abençoe, dê um cheiro nas suas irmãs, estou com saudade delas, nunca mais as vi na caminhada, sua irmã, Deus abençoe. Então Paulo diz isso, aí como os irmãos não conseguiram persuadi-lo, então eles conformaram, eles oraram e eles disseram a Paulo, faça-se. Passados mais alguns dias, tendo os preparativos já concluídos, sobem para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram da Cesareia com ele, como Minazon, natural de Chipre, um velho discípulo e amigo de Paulo, vai com eles, que Paulo se hospeda na casa dele, né, durante a viagem. Então ele vai com eles para Jerusalém. Tendo chegado em Jerusalém, Paulo diz que os irmãos, Lucas conta que os irmãos os receberam com muita alegria. Então Paulo conta a Tiago aqui é Tiago, irmão de Jesus, o outro Tiago, discípulo, já tinha sido decapitado por Herodes. Então esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja. Então, e todos os presbíteros, Paulo começa a contar como é que foi as viagens, as salvações que Deus efetuou por meio da pregação da palavra, por meio da vida dele, que tanto judeus como gentios, muitas dezenas se converteram a Jesus. Aí depois que Paulo conta essas coisas, eles se alegram, dão glória a Deus, porém eles dizem para Paulo, olha, os judeus daqui estão inconformados com você, estão magoados, estão com raiva, estão com ódio mesmo, porque eles dizem que você peca contra a lei de Moisés, que você apostatou. Eles chegam a chamar Paulo de apóstata, ou seja, de alguém que negou a fé, que renunciou, enquanto Paulo está só pregando o evangelho, Paulo está falando do amor de Jesus. Muitas vezes acontece isso, muitas vezes nós estamos, por exemplo, eu faço esses vídeos na pandemia, Deus me mandou fazer o Minuto de Esperança, que era no YouTube. E durante muitos dias o Senhor alegrou o coração de muitas pessoas. Houve muitos testemunhos durante aquele período. Pessoas que eu não conheço, pessoas até de outros países, como uma irmã do México que contou um testemunho, como algumas pessoas que estavam em fronteiras, sem poder, caminhoneiros que não podiam passar para o Brasil, e foram edificados por aquela palavra. Eu estava simplesmente pregando a palavra de Deus, mas isso irritou algumas pessoas, irritou pastores,
pastores, irritou irmãos. Alguns pastores chegaram a dizer que eu estava tentando tomar o lugar deles na direção da igreja, porque não entenderam o propósito. Do mesmo jeito acontece aqui com Paulo. Não entenderam o propósito de Paulo. Chegou um ponto que alguém me disse: você tem que parar com esses vídeos. Essa não é a vontade de Deus. Eu sabia que era a vontade de Deus. Mesmo assim, eu parei por um período. Desculpa, irmãos, eu parei por um período. E quando foi agora em janeiro, Deus me deu essa direção para fazer esse devocional. E eu creio no poder da autoridade do nome de Jesus, que nós vamos conseguir levar esse devocional até o dia 31 de dezembro. Tem sido muito difícil. Tem dias que é muito difícil para mim fazer. Eu sou muito ocupada, tenho muitas tarefas, e entre elas está cuidar do meu neto. E muitas vezes, quando eu estou cuidando dele, eu não tenho como fazer esse vídeo. Não tem como. Eu tento fazer com ele, mas não dá certo. Mesmo assim, no horário que dá certo eu faço, quando não dá certo de jeito nenhum, no outro dia eu faço 2, mas eu tenho feito e cumprido aquilo que o Senhor tem me direcionado a fazer. Do mesmo jeito é Paulo. Paulo estava sob uma ordem do Senhor. Os irmãos, mesmo com boas intenções, mesmo que conduzidos até pelo Espírito, mas eles não sabiam do que Deus tinha com Paulo, do mistério que Deus tinha com Paulo. Muitas vezes Deus tem algo com a gente e as pessoas não entendem, e por não entenderem, elas tentam nos dissuadir daquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Mas, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Se eu tivesse que honrar e obedecer homens, eu não seria servo de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Então ele aqui obedece, e Tiago dá uma direção para ele: olha, Paulo, faz o seguinte, pega esses 4 irmãos que vieram contigo e vocês fazem um voto. O que era esse voto? Esse voto era o voto do nazireado. O voto começava com raspando a cabeça. Você se consagrava, raspava a cabeça, e você passava um período de dias dentro do templo, consagrando-se ao Senhor. No final daquele voto, você levava uma oferta, uma oferta, como é que eu posso dizer? Uma oferta que fosse expressiva. Uma boa oferta era dado pelo seu voto entregue na mão dos sacerdotes. Eles oravam por você e você tinha cumprido o voto. Aí daí em diante você passava um período de 6 meses, ou de 1 ano, ou de 5 anos, ou até o resto da vida, sem cortar o cabelo. Então esse era o voto do nazireado que a pessoa fazia. E ele aconselha Paulo, junto com aqueles 4 homens, a fazer esse voto. Então Paulo obedece à direção. Paulo pega os homens, entram dentro. Ele diz: porque nós já recomendamos, nós entendemos que você está pregando o evangelho certo, nós entendemos que não precisa os gentios se circuncidarem, porque o que nós recomendamos naquele concílio que foi feito lá no capítulo 15 de Atos, é que o quê? Que aqueles irmãos se abstenham das coisas sacrificadas, que aos ídolos, que eles se abstenham do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Isso foi apenas o que ficou exigido dos novos crentes, dos novos cristãos, pelo concílio feito ali em Jerusalém. Então Tiago diz: eu entendo que você está pregando, que não precisa os irmãos se circuncidarem, porém os judeus não estão entendendo, muitos deles não entendem. Faça esse voto. Paulo faz. Só que quando Paulo passa ali dentro do templo, no final de 7 dias, os judeus chegaram da Ásia, os mesmos judeus que estavam perseguindo ele lá em Éfeso, que vieram perseguindo ele todo o caminho. Esses judeus chegam depois de 7 dias, e quando eles chegam e eles veem que Paulo está dentro do templo, eles dizem que Paulo está alvoroçando o templo. E eles agarram Paulo, trazem Paulo juntamente com seus companheiros para fora do templo, e ele diz que Paulo está ensinando coisas contra a lei de Moisés, está pervertendo o templo. Diz que Paulo colocou até gregos dentro do templo, porque eles viram um grego que estava com Paulo durante a viagem. E ele disse que Paulo profanou o templo, sendo que todos que estavam dentro do templo, nenhum deles eram gregos. E todos já eram circuncidados no nascimento. Eram pessoas que aceitaram a Cristo e estavam ali. Bom dia, irmã Fátima. Bom dia, irmã Rose. Bom dia, minhas queridas. Bom dia, irmã Marisa. Deus abençoe aí a vida de vocês. Estamos no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos.
último finalzinho aqui do capítulo para concluir. Então eles agarram Paulo, trazem para trás, porque eles tinham visto um seguidor de Jesus, um discípulo chamado Trófimo, que era grego, que ele era de Éfeso, e eles acham que Paulo colocou esse homem dentro do templo. Então toda a cidade se agitou, o espírito maligno que agia na vida daqueles homens contaminou toda a cidade, porque a palavra de Deus diz, lá em Hebreus, quando vai dizer pra gente fugir de toda raiz de amargura, quando ela diz assim, olha, vocês tirem toda raiz de amargura do vosso coração, porque ela surgindo no vosso coração, ela cresce, ela gera a morte. O mal, a amargura, aquela palavra ali usada, é ovo podre no original. A amargura é semelhante a um ovo podre que quando quebra num ambiente, contamina todos que estão ali. Ninguém consegue ficar num ambiente quando um ovo podre se quebra. Todos ficam contaminados por aquele mau cheiro. Do mesmo jeito, esses homens estavam contaminados pela amargura, pelo ódio, pela inveja de Paulo. E eles contaminam todo o povo dali de Jerusalém. Aquele povo, todo mundo, irmãos, começa a bater em Paulo. Imagina o que esse homem não sofreu para pregar o evangelho, que esse homem não sofreu para que esse evangelho chegasse até nós. O Novo Testamento tem 27 livros, dos 27, 13 são atribuídos ao apóstolo Paulo. Se considerarmos que Hebreus também é um dos que se acha que pode ser dele, então podem ter sido 14 livros escritos pelo apóstolo Paulo. Esse homem que deu a sua vida por amor à pregação do evangelho, sofreu muito para que essa palavra chegasse até nós. Sofreu, e ali ele apanhou, ele foi açoitado tanto, ele foi humilhado tanto, até que alguém informa ao comandante da força de Jerusalém. Esse comandante, ele era gentil, ele era romano, e ele era um centurião, e ele vem com 100 soldados, e quando ele chega, eles param de espancar a Paulo. Você pode ver isso no verso 32. Então, quando o comandante se aproxima, ele se apodera de Paulo, e ele ordena que aquelas pessoas se afastem, saiam de perto de Paulo, e ele leva Paulo, porque ele não consegue acalmar aqueles ânimos. A multidão gritava, matem ele, matem ele, matem ele. Semelhante ao que fizeram com Jesus, estão fazendo agora com Paulo. Então o comandante recomenda que Paulo seja recolhido à fortaleza, porque ele não tem como impedir o que eles estão fazendo com Paulo. Quando vai subindo nas escadas para chegar na fortaleza, Paulo, por causa da violência, ele sobe uma escada alta. Quando chega no meio da escada, eles gritando, mata-o, o versículo 36. Aí no versículo 37, Paulo pede permissão para falar. Aí o comandante pergunta, tu sabes o grego para falar? Aí Paulo diz, porventura tu és aquele egípcio que sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Paulo diz, não, eu sou judeu, eu sou natural de Tarso. Eu sou judeu natural de Tarso, e é uma cidade significante da Cilícia, e eu rogo-te que me permitas falar a esse povo. O comandante permite, e Paulo se coloca em pé na escada, faz um sinal com a mão com o povo, e fez-se um grande silêncio, e ele começou a falar em hebraico. Só falava em hebraico, judeu instruído na palavra, porque o hebraico tinha se perdido ao longo do exílio, e aquelas pessoas que faltavam, eles já não falavam bem o hebraico, eles falavam o aramaico, que era uma língua misturada dos vendedores com o hebraico, e muitos deles também falavam o grego koiné, mas Paulo fala em hebraico. E amanhã, deixa eu ver aqui se amanhã, vou ver aqui porque eu costumo ler o devocional de acordo com o dia, não, amanhã a gente volta para o livro de Salmos, a gente volta novamente para o livro de Salmos. Só no dia 2 de junho a gente vai ouvir e saber qual foi o discurso que Paulo falou ali em hebraico. Mas Paulo nos mostra uma ousadia, uma coragem e uma disposição, uma fé
tão firme, disposta a entregar a sua vida por amor a Cristo. Ele disse, se eu for para lá para morrer, e se for por Jesus, não tem problema nenhum, porque eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Que mensagem poderosa para as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, Maneta. A paz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, minha querida. E o nosso devocional, alívio em meio à angústia. O versículo-chave é Lucas, capítulo 6, versículo 35 e 36. Eu não vou ler aqui no devocional, porque está muito resumido. Vou ler aqui na escritura mesmo, para você ver o que é que diz a palavra de Deus. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno, até para com os que são ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Aleluia. Esse texto, antes disso, Jesus está dizendo, se vocês amam quem ama vocês, qual é a recompensa que vocês vão receber? Se vocês emprestam para quem empresta vocês, qual é a recompensa que vocês vão receber? Os pecadores também fazem isso. Ele disse, se vocês fazem o bem, a quem faz o bem para vocês, que recompensa tem nisso? Todo mundo faz isso, todo mundo faz o bem querendo receber o bem de volta. Aí é nessa hora que ele diz isso, amai porém os que vos perseguem, emprestai sem esperança de receber. Fazei o bem a quem faz o mal para vocês. Sejam misericordiosos, porque fazendo isso, o vosso Pai também será misericordioso com vocês, porque Ele é bom até para os ingratos. O Senhor é bom até para os ingratos e para os maus de coração. Aleluia! Que lição! Podia terminar por aqui. Já é um tapa assim, com luva de pelica nas nossas caras. O Senhor nos dá uma lição nesta manhã. Sabe por que ele diz isso? Porque isso é que tem o poder de nos dar alívio em meio à angústia, em meio à depressão, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à tribulação. É isso que nos dá alívio, fazer o bem sem olhar a quem, amar mesmo aquele que nos persegue, ser grato cada dia pelo que o Senhor tem nos oferecido. Então, diante do caos que permeia nossos dias, somos envolvidos em um turbilhão de más notícias. É muito fácil a gente se deixar levar pelo desânimo ou pela desesperança. As circunstâncias adversas, elas nos pressionam e angustiam nosso coração, como um peso difícil de suportar sobre os ombros, levando-nos muitas vezes à beira da exaustão física, da exaustão emocional e até da exaustão espiritual. É tanta luta, é tanto problema, é tanta tribulação, é inflação. Irmãos, ontem eu fui fazer umas compras, um básico. Eu só comprei o básico, se compra para uma casa. E deu R$1.170. Eu fiquei impressionada. Coisas que o carrinho não ficou cheio. Não tinha nada de luxo. Apenas básico, arroz, nem feijão tinha. Arroz, açúcar, café, carne, ovos, verdura, fruta, frango, peixe, manteiga e iogurte. Pronto. Deu e leite em pó. Deu R$1.170. Então isso às vezes nos leva à exaustão, tanto física como emocional, e às vezes nos abala espiritualmente, porque é muita luta. Realmente nós temos vivido tempos muito difíceis. No entanto, em meio a esse mar de incertezas, surge uma luz de esperança, uma promessa de restauração. Qual é essa luz de esperança? Jesus está conosco. Ele não nos prometeu vida fácil, Ele não nos prometeu uma vida livre de sofrimento, de dor. Pelo contrário, Ele disse assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. A diferença é a gente passar por essas coisas igual o nosso irmão Lázaro, com bom ânimo. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus e glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus e glória a Deus. É assim que a gente vence, quando a gente começa a passar pela prova, dando glória a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é essa luz que nos ilumina, é a fonte inesgotável de boas notícias em um mundo angustiado e sedento por esperança.
O Evangelho de Jesus é essa esperança que nós precisamos nesses tempos difíceis. Nele encontramos a força para enfrentar as injustiças que permeiam nossa sociedade, para resistir às tempestades que muitas vezes ameaçam nos afogar no desespero. O Evangelho não apenas nos oferece o consolo em meio à dor, mas nos capacita a agir e a nos levantarmos contra as injustiças e a sermos agentes de paz em um mundo ferido. Que coisa boa é a nossa presença levar paz. Muitas vezes, quando nós estamos em festas, eu e o Pinheiro, não digo isso para nossa honra, não entendo isso, em nome de Jesus. Digo isso para a honra e a glória do nome do Senhor, porque é a presença dele que faz essas coisas. Muitas vezes, quando nós estamos em festa, os irmãos que nos conhecem, muita gente nos conhece de muitos lugares, de muitas igrejas, e eles acabam trazendo as mesas, querem trazer as mesas para perto da gente. Todo mundo quer sentar na nossa mesa, talvez porque o Pinheiro seja engraçado, e a conversa dele é engraçada, ele sempre está fazendo as pessoas rirem, eu não sei, talvez porque eu também gosto muito de conversar, também eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, é a presença de Deus. É a presença de Deus que aproxima essas pessoas e faz com que elas sintam alívios das suas cargas, enquanto estão ali conosco, conversando nas mesas. Que Deus faça de cada um de nós uma presença viva, um alívio em meio às dores e uma paz que excede todo entendimento aonde nós estivermos. Glória a Deus. Ao olharmos para o exemplo de Jesus, vemos um chamado para amar nossos inimigos, como foi o texto de hoje. Vemos um chamado para amar a todos, irmão, não é só a quem nos ama, para fazer o bem aos que nos odeiam. É tão difícil, mas é possível. Outro dia uma irmã se levantou contra mim na escola bíblica, eu dando aula, porque eu falei de um assunto que ela não concordou. Mas o Senhor tem me mandado abraçá-la. E glória a Deus, eu creio que Deus tem restaurado esse entendimento. É muito bom a gente fazer o bem. Seguir o exemplo de Jesus. Ele nos ensina a enfrentar as injustiças com compaixão e a sermos instrumentos de paz em um mundo conturbado. Precisamos ser instrumentos de paz, porque a paz que o Senhor nos oferece é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que não é ausência de guerra, mas é uma paz em meio à guerra. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Em Jesus Cristo, encontramos a força para enfrentarmos os desafios da vida, coragem para resistir às injustiças e a esperança para seguir adiante, mesmo quando tudo parece perdido. Em Jesus, nós temos essa esperança de continuar. Aleluia. Nele encontramos a verdadeira esperança que nunca se apaga. Nos dias mais escuros, lembre-se, com Jesus você nunca está só. Ele é a luz do mundo e chama você para ser também parte desta luz. E ele disse que uma luz não pode ser colocada debaixo de uma candeia, mas no velador, para ser vista e iluminar todos os homens. Então ilumine onde você estiver. Tenha sempre um sorriso. Estava conversando com meu esposo, pastor Pinheiro, esses dias, eu estava dizendo, pastor, muitas vezes eu estou ali no devocional, as irmãs não têm nem noção do que eu estou sentindo. Eu já vim fazer esse devocional aqui com vocês, me queimando de febre. Eu já vim fazer esse devocional aqui com vocês, com um problema intestinal seríssimo. Eu já vim fazer esse devocional com vocês com dores no corpo inteiro, de mal poder me movimentar. Mas quando eu chego aqui, eu coloco um sorriso no rosto, porque eu preciso ser um transmissor de paz, de alegria e da graça e presença de Deus. As minhas dores, eu entro no meu quarto e eu despejo tudinho em Jesus, porque Ele tem os ombros largos. Ele tem a capacidade de suportar. Uma vez eu li, eu gosto muito de ler. Sou uma pessoa que leio muito, irmãos. Eu leio toda hora. Eu leio tudo que vem pela frente, desde placa de vende, din-din, até outdoor. Eu leio tudo. Tudo que eu vejo, eu leio. Se eu encontrar um papel no chão, eu já leio. Eu gosto muito de ler e eu amo aprender. Então, eu estou sempre aprendendo com a leitura. Eu sou autodidata. Eu começo a ler e eu me torno conhecedora de muitos assuntos. Então, eu sou autodidata. E outro dia eu li que os camelos, eles são animais de muita resistência. Eles têm capacidade de levar cargas muito pesadas e ainda, além das cargas, também o seu dono.
E eles têm também a capacidade de passar muitos dias sem beber água. Muitos dias. Até que eles cheguem no seu destino e ali eles conseguem beber até 180 litros de água por vez. É muita água. Mas aí eles armazenam essa água e eles conseguem passar até um mês sem beber água. Eles conseguem fazer isso, os camelos. Eles têm uma capacidade muito grande. Porém, tem uma coisa que eu achei muito interessante, eu lendo sobre os camelos, que quando eles chegam no seu destino, que eles já estão um mês caminhando com aquela carga nas costas, parando apenas às noites para descansar e sem beber água. Quando eles chegam no seu destino, eles se ajoelham para que o seu dono desça. Aí ele ajoelha as duas perninhas da frente, depois ele ajoelha as duas perninhas de trás. Para quê? Para que o seu dono tire as cargas dos seus lombos, das suas costas e coloque em água para que eles bebam. Ou seja, os camelos entenderam o que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, quando você chega à presença de Jesus, você se ajoelha. Você não pode se ajoelhar como eu, fisicamente, se ajoelha espiritualmente, se ajoelhe com o coração, se incline com toda a sua razão. Faça como os camelos. Se ajoelhe diante dele, para que ele tire as cargas que estão sobre você. Coloque sobre você o seu jugo, que é manso e humilde, suave, e sinta alívio para a vossa alma. Então, quando eu tenho um problema sério, eu não vou para cá dizer para você, nem vou para as redes sociais. Eu vou lá para o quarto, vou me ajoelhar diante dele, colocar diante dele, porque ele tem as costas largas e a capacidade de suportar tudo o que eu estiver passando e o que você também estiver passando. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu tenho me alongado demais, eu tenho tentado, eu juro para vocês, irmãos. Eu digo para você de todo o meu coração. Eu tenho tentado fazer com que esses devocionais não passem de 10 minutos, 15, mas eu não consigo. Eu não consigo ser rasa na palavra. Eu não consigo ser superficial na palavra. Eu não consigo chegar aqui e ficar contando história de carochinha. Eu tenho que compartilhar a palavra para depois compartilhar o devocional. Vocês me compreendem, não compreendem? Glória a Deus. A frase de hoje é: se você quer que Deus se manifeste em sua vida, demonstre compaixão, amor e graça ao seu próximo. E a palavra é compaixão. Compaixão. A palavra compaixão significa que o seu coração está tomado por uma paixão que lhe arrebata. Tenha compaixão das pessoas. Deixa eu orar por você para nós concluirmos mais um devocional nesse dia 29 de maio de 2026. Senhor amado, eu quero te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer, Senhor, pelo exemplo do apóstolo Paulo, pela resistência desse homem, Senhor, de permanecer fiel a ti, mesmo sabendo que ia ser preso. E daí desta prisão, Senhor, ele chega até o imperador Ciro. E lá, Jesus, ele vai para morrer. Ó Deus amado, mas ele não negou a ti. O imperador César, desculpe, e ele não negou a ti, ele permaneceu fiel, fazendo a tua vontade e demonstrando compaixão por aqueles que queriam matá-lo. Tem misericórdia de nós, coloque em nós um pouco dessa compaixão, nos ajuda. Somos frágeis, somos pequenos, somos barro, mas somos teus, Senhor. Tu sabes como nos moldar e nos preparar para sermos vasos de honra nas tuas mãos. Continua conosco, Pai. Nos dá um final de semana abençoado, cheio da tua presença. Abençoa minha vida, que hoje estarei ali ministrando naquela formatura de MMI. Me dá a capacidade, Senhor, de levar uma palavra àqueles casais que cheguem até os seus corações, porque as minhas palavras chegam aos ouvidos, mas a tua palavra, regada pelo teu Espírito Santo, ela tem a capacidade de chegar aos ouvidos. Em nome de Jesus, eu oro a ti e agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor